Olha só, essa questão aqui dá para falar uns 5, 6 dias mais ou menos, porque é, você acredita que um dia poderemos falar abertamente sobre a projeção astral? E aí ele diz assim, o que você sentiu quando não pôde falar a verdade? Eu citei isso já hoje, né? Você faz uma projeção astral. Deixa eu dar um exemplo que é uma coisa que a gente tem que conseguir, na nossa vida, entender que as coisas não são tão simples. Quando eu era adolescente, uma vez, eu já relatei isso até, mas eu vou abordar isso de novo porque eu acho que é importante. Eu estava vindo com os meus pais do Rio de Janeiro, né? Então a situação era a seguinte, meu pai tinha uma Variant, ele estava dirigindo, minha mãe com ele na frente, e eu estava do lado direito atrás e o meu irmão do lado esquerdo. E aí a gente vinha, meu pai vinha, né? O carro que ele tinha comprado era novo, ele estava achando o máximo. E aí, de repente, lá na frente, ele viu que estava tudo engarrafado, né? Engarrafamento, há não sei quantos anos atrás, fica esquisito, mas eu vou continuar contando para você entender o que aconteceu. E aí ele teve que parar o carro, né? Parou o carro e eu estava sentado, né? E o meu pai, puxa, mas isso não é possível, né? A gente vinha tão bem. Tal. E aí eu estou ali sentado olhando aquilo e comecei a sentir todo o processo de projeção astral, descolei do corpo, passei pelo teto do carro e fui até lá na frente onde havia um acidente. Essa projeção, ela foi muito importante na minha vida porque ela me mostrou um desencarne, entendeu? Isso foi fundamental, né? Porque depois, quando eu cito, né, que eu comecei a trabalhar com desencarne, as pessoas falam, mas como é que pode isso? Né, você não tem esse poder? Não, isso não é poder, não, isso é só trabalho, tá? Vou entender que tudo que a gente fizer nesse sentido é trabalho. Só isso, trabalho, 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 porque esse é o sentido da minha vida. E talvez as pessoas possam transformar no sentido da vida delas. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve abrir mão de todas as outras coisas. Você pode viver todas as outras coisas, mas ter na sua mente que é muito importante a gente ser verbo. E ser verbo a gente precisa mostrar, né? E a gente mostra através do que a gente faz. Trabalho é uma forma de fazer isso. Talvez se a gente usar um outro verbo, não seja tão boa ideia. Mas aí eu fui flutuando, né? E lá na frente fiquei flutuando e tinha um acidente. E esse acidente, uma pessoa tinha sido atropelada, né? E estava caída, né? Inclusive, o que aconteceu é que o corpo dela tremia. Não foi a primeira vez que eu vi isso, o corpo dela tremia, porque ela queria ficar do corpo e não queria sair, né? Essa é uma das coisas que nós fazemos inconscientemente. A gente não quer morrer. Não adianta que, né, se a pessoa te perguntar se quer morrer, a primeira coisa que você vai falar, não, claro que não, né? A gente não tem noção do que é a vida física e a continuação dessa vida. Bom, e eu fiquei flutuando olhando aquilo, e as consciências se aproximaram, que hoje, né, hoje em dia eu falo sobre isso, que são as consciências amparadoras de desencarne, são consciências muito avançadas, não trabalham com chakras inferiores, não dá para você se candidatar a trabalhar nisso se você não fizer um longo trabalho com você mesmo, para poder trabalhar com chakras superiores e não sofrer as consequências emocionais que a gente sofre quando acontece alguma coisa, né? As consciências se aproximaram e a pessoa não queria sair de jeito nenhum. E alguns espíritos começaram a observar aquilo, né? Junto com a multidão que foi se cercando ali do local. Aí uma das consciências, ela se aproximou e foi assim, isso é a coisa que se usa, né, mesmo no desencarne. As energias, parece um braço, mas não é um braço. As energias dela vão no chakra cardíaco,
fecham o movimento de trabalho do chakra cardíaco e a pessoa tem que sair do corpo físico, não dá mais para ficar. Acabou de desconectar, entendeu? E aí ela saiu e eu fiquei observando aquilo. Fiquei observando e falei, nossa, quer dizer, na minha cabeça, né, adolescente, eu falei, que fantástico, né, foi o que me ocorreu. Que isso é maravilhoso, porque eu acabei de ver como é que uma pessoa morre. Ela não morreu por causa do desastre, ela podia até viver, entendeu? De repente essas consciências naquela época podiam fazê-la, né, retornar para o corpo, mas ela saiu. E aí eu senti que eu estava sendo tracionado para dentro do carro do meu pai. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei no carro, né, eu estava com a cabeça baixa, né, e eu levantei e falei, pai, o senhor tem um lápis e um papel? Ele olhou para trás e falou, o que você falou? Eu falei, o senhor tem um lápis e um papel? Eu nem me atentei, que o que eu estava falando não tinha nada a ver, né? Eu queria anotar aquela experiência porque seria o marco da minha vida, né? Que foi o que me estimulou a buscar esse tipo de assistência. Aí meu pai falou, que besteira é essa? E eu falei, mãe, tem um lápis e um papel? Aí essa história foi mais ou menos assim, mas eu não podia falar nada para meu pai, você concorda? Concorda que eu não podia dizer, olha pai, eu saí do corpo, atravessei o teto do carro, fui lá na frente, vi o que aconteceu, um homem morreu, consciências espirituais retiraram o espírito e o corpo ficou ali, como uma roupa, né, que já não servia mais para nada. E simplesmente eles continuaram, eles foram embora e se aproximaram consciências que conheciam, né, que é o que acontece com a gente na morte. Depois que as consciências amparadoras fazem o trabalho dela, quem se aproxima são aqueles que estão mais próximos da gente e que são normalmente parentes, amigos, né, espirituais. Então, é a turma que fica perto da gente. E foi uma experiência assim, mas não dava para contar. Você concorda que não dá para contar? Então, essa pergunta colocada aqui, você já sabe que abertamente não dá para falar, né? Se você tiver uma experiência espiritual muito forte, você não vai conseguir contar para as pessoas, porque elas não vão aceitar, primeiro, que aquilo que você está falando é verdade, né? Vão achar que você tem algum problema. E eu, sinceramente, aprendi isso, porque algumas vezes eu contei coisas e depois não foi muito legal, não foi muito bom, não dá. Imagina, se uma pessoa chegar para você e falar assim, tal pessoa vai morrer, e você em projeção astral, que há essa possibilidade, porque a morte ou qualquer coisa física acontece antes na dimensão espiritual, não é clarividência, não é você estar tendo precognição, né? Se uma pessoa vai comprar, por exemplo, uma casa, isso com certeza já se constituiu na dimensão espiritual. Quando ela está no corpo físico, vai acontecer depois, né? É assim que acontece. Aí você já sabe, só que não dá para você responder a esse tipo de pergunta, né? É meio terrível. Eu acho que já fizeram essa pergunta para mim várias vezes. Algumas pessoas até percebiam mais antes, né? Pelo meu jeito de agir, né? Que você não precisa falar mais nada, que eu acho que, né? Mas hoje em dia eu acabo tendo um pouco mais de habilidade, né, para que as pessoas não fiquem constrangidas, infelizes, por conta de uma resposta que não precisaria ser dada, né, ou que poderia ser dada de uma forma muito positiva e feliz, né? Então, às vezes a pessoa até fala assim, mas pode falar para mim, não tem problema. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Não dá para você falar determinadas coisas, porque a pessoa não vai entender, simplesmente não vai entender, né? Uma situação, se quer ver uma situação interessante, eu estava com um amigo e uma amiga num local. Esse amigo me convidou para... Moisés, eu tenho aqui um lago aqui perto de casa, estava no Rio de Janeiro, e
Aí ele falou assim, eu tenho 2 caiaques, a gente vai lá, né? Um caiaque tem 2 lugares e o outro tem um. Aí essa pessoa amiga ficaria naquele caiaque e eu e ele ficaríamos no outro. Falei, ótimo, maravilhoso, vamos nessa. Aí nós fomos andando ali naquela lagoa de Marapendi, né? Estamos andando. Só que ela é cheia de prainhas, né? O pessoal vai naquelas praias e fica lá. E aí nós fomos e ele falou, vamos parar ali. Era um lugar muito bonito. Só que quando eu me aproximei, primeiro eu tive a sensação nítida de que tinha uma cobra, né? Aí depois eu percebi até que tipo de cobra era. Bom, eu estava com essa pessoa amiga, ela falou, eu fiquei com medo, ela falou. Eu falei, fica aí no caiaque, não desce não, tá? Ela falou, por que não? Eu falei, porque tem uma cobra. Você não vai descer? Eu falei, não. Falou, mas o outro, nosso amigo já desceu. Eu falei, mas não vai acontecer nada com ele. Falou, como você sabe? Eu falei, eu sei, depois eu te explico melhor, mas não vai acontecer nada com ele. E aí, o que aconteceu? Obviamente que a pessoa não vai de caiaque e de tênis, né? Vai descalço. E ele foi descalço, e aí ele saiu andando e a cobra foi para o outro lado, entendeu? E eu vi. Eu falei, nossa, isso é impressionante. Agora, olha, você acha que uma coisa, isso aqui não é uma projeção astral, isso que eu estou relatando, isso é um processo de descoincidência e de clarividência pela relação que eu tenho com a natureza, né? Você acha que eu poderia falar, oh, não vai aí não, que tem cobra? Não seria uma boa ideia. Depois eu contei para ele, ele riu muito, né? Mas não é uma boa ideia você fazer isso. Você tem que saber, né, o que você vai falar para as pessoas, porque eu penso que a palavra usada, ela pode beneficiar muita gente, né? E a gente não pode perder essa oportunidade, né? Você não, ao invés de usar a palavra para falar coisas positivas, felizes, ampliar, criar caminhos, né? E tentar fazer com que as pessoas entendam o quão é importante esse momento aqui, aí você vai lá e joga uma cascavel em cima da pessoa. Não é bom. Então, eu penso que a gente não pode falar tudo e vai conseguindo falar à medida que a pessoa vai evoluindo, entendeu? Aí você pode falar. Mas eu gostaria de poder falar tudo com toda sinceridade. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, o meu companheiro ele está no hospital na UTI. Eu vim aqui só para te perguntar se ele vai desencarnar ou não. O que você faz? Me diz. Então, é bom a gente medir as palavras para fazer o melhor caminho com elas, para que as pessoas também possam fazer o melhor caminho. Certo? Deixa eu ver aqui, olha. Bom, deixa eu dizer para você que o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você no Facebook. Lá no Facebook também tem Quito o Mosquito, que aí você pode conversar com ele, que é uma criação, é um desenho animado que eu criei quando eu tinha 13 anos de idade, e agora ele está voando para baixo e para cima, fazendo projeções em corpo astral, tendo projeções em corpo mental, né? E você vai aproveitar esse conhecimento. Tá? Então é isso. Entre no nosso site www.centrodeestudos.org e lá também a gente tem livros e CDs para você adquirir e fazer um caminho de felicidade e luz.